Bem-vindos ao podcast Cultura DevOps, o podcast para quem busca entender sobre o tema e se destacar no mercado com a maior velocidade de inovação e qualidade nas entregas. Aqui discutimos através de dados e histórias reais os melhores caminhos para implantar e escalar a cultura DevOps e colher resultados relevantes com maior throughput, maior vazão, segurança e experiências para os seus clientes. Se você está gostando, já gostou ou vai gostar do conteúdo aqui, que hoje vai ser bem legal, compartilhe com seus amigos, com o time a qual você trabalha ou com sua rede de contatos, que isso aqui vai ajudar bastante a crescer o conteúdo e a aderência da audiência. Beleza? Bem-vindos mais uma vez, bem-vindas mais uma vez ao podcast. E agora vamos ter uma parte 2 de um tema que fez bastante sucesso aqui, que é o Trunk Based Development, ou o TBD. Nesta parte 2, vamos falar um pouquinho sobre mitos e lendas que a gente costuma escutar sobre Trunk Based. E, novamente, vamos trazer duas pessoas especialistas aqui no tema, que são Patrícia Muniz, que é Principal Technical Consultant na ThoughtWorks. Bem-vinda, Patrícia, tudo bem? Tudo bem, Wagner? Obrigada pelo convite novamente. Estou bem feliz de estar aqui. Boa, legal. E em par com a Patrícia, o grande Thiago Palma, Software Engineer na Clutch. Bem-vindo, Thiago. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, cumprindo a promessa, né, que foi feita no primeiro episódio que a gente participou, que era só chamar de novo que a gente estaria aqui, então, cumprindo a promessa. Isso aí, É um prazer. Deixar o agradecimento novamente por vocês terem essa parceria. Eu sei que, igual vocês falaram na última vez, é um prazer falar sobre isso, né, que vocês gostam bastante, né. Que massa. E assim, compartilhando, acho que eu até falei no primeiro isso, Trunk Based tem conteúdo na internet, mas, sei lá, parece que falta alguma coisa, falta esse tato mais humano, assim, de você ver pessoas falando, assim, bem abertamente, né? Eu acho que às vezes falta um pouco aquela coisa da experiência de quem já trabalhou dessa maneira. Porque uma coisa é você ver na teoria como que funciona, como que você faz, quais os cuidados a tomar, beleza. Agora, quantas pessoas mais próximas, ou nem tantas vezes, né? Quantas experiências práticas a gente escuta quando a gente quer falar, quer tentar fazer alguma coisa trabalhar numa code base que funciona à base do Trunk Based Development, sabe? Então, acho que a lacuna que a gente encontra é essa, sabe? Sim. E eu acho que também tem muita coisa falando o que é Trunk-Based, o que é integração contínua, o que é isso, mas não, tem pouca coisa sobre o que não é. Ou o que dá errado, sabe? Ou já deu errado. E às vezes é isso que acaba dando aquele estalo na cabeça da gente. Ah, é isso! Ou, não é isso! Que legal. Então, espero que você que está escutando ou vendo a gente, ao final desse episódio, alguns estalos aconteçam aqui, porque temos 4 itens aqui de mitos e lendas que a gente escuta e a gente vai tentar dialogar sobre eles. Vamos lá, primeiro mito e lenda. Nunca conseguiremos ter Trunk-Based Development no nosso ambiente aqui de trabalho, pois não temos uma grande cobertura de testes. E aí, Patrícia e Thiago, o que vocês acham disso? Quem quer começar? Patrícia está sorrindo, vai lá, Patrícia. Não, essa frase, ela tem muitas nuances, sabe? E aí eu gosto, sabe, dessas frases que tem muitas nuances, né? E você ramifica, você faz um mind map, né, com ela, de tanta coisa para falar, né? A primeira coisa, nunca conseguiremos ter TBD, né? Gente, TBD, como a gente falou no episódio anterior, né, que participamos, ele é só a forma de gerenciar os preempts, tá? A forma de gerenciar o código no controle de versão, tá? Então, você pode ter Trunk-Based, isso é tão caótico, certo? Que ninguém vai dizer que você não está usando Trunk-Based, você está colocando tudo num trunk, tá? Mas vai ser caótico, tá? Então, o que faz a coisa mesmo ser gerenciável, né? Predizível, nem sei se é essa palavra, enfim, mas de um ponto de vista de engenharia, né? Uma coisa ordenada, né?
é a integração contínua, é a entrega contínua, né? Então, o Trunk-Based é isso. Mas tudo bem, vamos pensar no Trunk-Based assim, ter Trunk-Based de uma forma contínua, ter Trunk-Based de uma forma ordenada, né? Então, nunca conseguiremos ter um bom Trunk-Based, pois não temos uma cobertura grande de testes. Eu concordo parcialmente, tá? Porque, com certeza, nós precisamos ter uma boa automação de testes. A gente precisa ter testes automatizados. Porque o Tiago, ele fala, né, que assim, a gente precisa ter confiança, tá? Se eu não tenho confiança, eu não vou botar minha mão no fogo, tá? E se a minha confiança depende de um processo manual lento, que às vezes é uma semana inteira, e depende de pessoas que eventualmente estão indisponíveis, estão cansadas, estão estressadas, N coisas, eu posso argumentar que isso não é confiável, sobre diversos aspectos, tá? Não é confiável, não é escalável, né? Porque demora. Então, eu preciso de um feedback rápido. E a forma que a gente conhece hoje é através da automação de testes. Então, sim, eu preciso, para ter um Trunk-Based bom, um Trunk-Based contínuo, né? Eu preciso ter testes, tá? Só que a palavra cobertura de testes, sim, Tiago, por favor. Não, e pegar esse gancho da confiança, porque que é justamente isso, né? Assim, até me desculpe, eu acho que eu te cortei que estava indo justamente para esse lado, tá, Paty? Porque assim, eu tenho 95% de cobertura de testes. Eu tenho uma cobertura de testes legal? Numericamente, sim. Quão relevantes são esses testes? Eu gosto de trazer esse cenário, tá, Fusca? Por quê? Porque eu já trabalhei num time que tinha uma cobertura de testes 80%, por volta de 80%. Só que nesse mesmo time, a gente, além da cobertura de testes de unidade, a gente tinha uma outra etapa na nossa build, que era a etapa de testes de mutação. Que assim, fazendo um resumo bem simplista até do que é o teste de mutação, é basicamente como se a gente estivesse testando os testes. Quão relevantes são esses testes? Quando a gente passava para o teste de mutação, a cobertura caía para 65%, 66%, o que para a gente ainda era considerado um nível bom, porque a gente tinha um histórico de vídeo, um legado, tinha algumas coisas ali que a gente tinha dificuldade realmente de testar. Então, o nosso limite para o teste de mutação, acho que era 60% ou 63%, alguma coisa assim. Então, a gente estava ali um pouquinho acima, estava legal. Agora, o que eu gosto de trazer dessa experiência? É que o 80 e poucos que a gente tinha do teste de unidade, de verdade, eram 60 alguma coisa. Então, e eu já trabalhei com times com contas que tinham como meta de qualidade, precisamos ter 90% de cobertura de teste. E só isso é frágil, tá? Não é, mas é frágil, tá? Então, eu gosto mais de usar, quando a gente quer fazer, até pensando não só na estratégia de branching, como o Paty falou, mas pensando como estratégia de qualidade, eu gosto muito, quando a gente vai ver assim, o que eu quero ter como meta de qualidade para o meu time. Eu gosto muito mais de usar aquelas 4 métricas do DevOps. O do Accelerate, né? Ali, né? Exatamente. Porque o que acontece? A cobertura de tese em si, para mim, ela não é tão relevante assim. Agora, se eu tenho uma frequência de deploy alta com uma frequência de deploys falhos baixa, eu estou com um processo confiável. Agora, se eu tenho uma frequência de deploys alta e uma frequência de quebras alta, eu preciso rever meu processo de desenvolvimento, e aí cai nesse ponto que o Paty tinha comentado. Eu não consigo ter a confiança que eu gostaria de ter no meu processo de desenvolvimento, porque eu consigo... O simples fato de eu colocar coisas em produção muito rápido não significa que eu tenho feedback rápido. Porque se o meu processo é fácil, eu estou colocando muita besteira em produção muito rápido. E não é isso que a gente quer. Sim, exatamente. E às vezes a gente foca muito no caminho feliz, né? E dos testes e tudo, ou mesmo no teste manual, né? Mas um dia os edge cases vão acontecer. Quando eles acontecerem, aí tudo explode, né? Eu tenho uma história, eu estava num treinamento, e eu estava explicando sobre a diferença entre o conceito de cobertura, né, e o conceito de qualidade. E aí eu fiz um exercício com o pessoal, olha, temos essa classe aqui que tem essas muitas variações de if e elses. Eu vou fazer testes que vão cobrir todos os ifs e elses, e só que eu vou chamar a função e eu vou fazer acerte 1 igual a 1. Então, os meus testes vão sempre passar. Quando eu vejo a cobertura, a cobertura quer dizer, quando eu rodo um teste,
por quanto do código que está sendo testado foi executado. E eu consegui 100%, mas eu não estava testando absolutamente nada, porque toda vez que eu ia fazer os assets, eu botava 1 igual a 1. Então, 100% de cobertura, 0 de qualidade. Então, o importante mesmo, gente, é ter uma estratégia de qualidade boa, certo? É saber que meus testes são relevantes. É aí que eu defendo, por exemplo, que um analista de qualidade, ele tem que saber código, se ele quiser fazer o trabalho dele bom, porque ele precisa saber ler o código e saber essa arquitetura é testável, os testes são efetivos, ajudar os desenvolvedores a pensarem na qualidade do código, certo? Então, o bom analista de qualidade, ele não vai só para a qualidade do ponto de vista do usuário final ou do cliente, ele vai também, ele precisa ir para a qualidade do código, certo? Então, analista de qualidade vão codar também, é bom para vocês. Contando essa história, me vem assim, quando a gente está fazendo talvez um teste unitário, ele é muito a operação, né? E de fato a estratégia, você dá um passo atrás e olha o todo. E nessas histórias que vocês estão contando, eu me vi várias vezes fazendo, igual a Patrícia, igual você falou, fazendo testes só para passar. Sem acerte, só para ter aquele teste de passou em cima da linha, mas validou? Não, né? É a razão pela qual eu não gosto de ter meta numérica, tanto por cento de cobertura, sim, porque sim, acaba virando um jogo de fazer bater o número. É aquela história. Eu quero que minha conta ter 4. Então, como que eu faço 1 mais 1, 4? Sabe? Acaba virando esse jogo, sabe? E aí, falando português, o cara acaba virando ritual de autoenganação, né? O time se enganando ali. Nossa, eu tenho cobertura 90%, mas aquele teste faz sentido? O que não quer dizer que a gente não possa usar, não deva usar esses números, mas é assim, o número por si só não é nada, mas o número associado com uma estratégia de qualidade real e boa, aí sim ele diz, realmente estamos alcançando números que fazem sentido, certo? Então, mas aí voltando à pergunta, né, eu não consigo ter sem uma cobertura grande de testes. Eu não consigo ter um bom trunk-based development sem uma boa estratégia de qualidade, porque senão é programação às cegas, é sorte, certo? E segundo Murphy, se alguma coisa vai dar errado, pode dar errado, vai dar. Eu considero a estratégia de teste quase o pavimento que você cria para qualquer outra coisa que envolva DevOps. Você quer acelerar a entrega de software? Se você não tiver esse pavimento, é dirigir às cegas ou numa estrada, é quase um rally mesmo, né? Que você fica balançando. É uma emoção a cada dia, que muitos, infelizmente, ainda vivem isso, né? Então, e é uma estratégia de longa duração, não é uma coisa rápida, tipo, uma empreitada, vai lá, faz o negócio e deixa abandonado. Não, tem que ser um dia a dia, né? Tem que fazer parte da cultura mesmo ali do time, né? Não é um... Desculpa, pode falar. Assim, eu até já escutei uma variante dessa pergunta, tá? Assim, Thiago, você recomenda Trunk Base para qualquer time? Eu falei, seguramente não. Seguramente eu não recomendo. Aí eu dei o exemplo, assim, olha, eu entro num time que é um código legado de várias linhas de código e com uma cobertura de teste baixíssima. Nunca que eu vou recomendar para esse time trabalhar com Trunk-Based Development de cara. E aí, de novo, processo de desenvolvimento. Vamos ver o que a gente precisa construir no processo de desenvolvimento, a estratégia de teste, estratégia de qualidade, como que a gente vai cortar, que níveis de teste minimamente a gente precisa ter. E se eu estou falando de um código legado, eu não estou nem falando de utilidade. Eu vou trabalhar primeiro em construir uma camada de teste de integração, porque eu vou querer unidades, de testes mais que englobam mais código. Assim, beleza, eu tenho um mínimo de confiança para conseguir começar a trabalhar com essa, começar a, de fato, rapidez no feedback e não só rapidez em levar para a produção, o que pode ser um perigo quando o seu processo de desenvolvimento tem esse tipo de lacuna. Concordo. E, às vezes, é melhor você ficar mais um tempo com a confiabilidade dos testes manuais, dentro das possibilidades deles, né? Até que você tenha essa maturidade de qualidade, né?
Só uma coisa que eu comentar é que, assim, a estratégia de qualidade, eu acho que renderia um podcast também super legal, porque as pessoas, elas tendem a não entender exatamente o que é uma estratégia de qualidade, sabe? Não é um documento, não é um entregável. É quase como o seu sistema circulatório, sabe? Assim, você vive o projeto com uma estratégia de qualidade circulando, certo? Você não entrega uma estratégia de qualidade num documento, entendeu? Ela é uma coisa viva. E ela precisa ser adaptável. E do que se compõe uma estratégia de qualidade? De muitas coisas, tá? Que vão muito além, inclusive, dos testes, certo? Então, eu acho que seria um tópico também, assim, super interessante, assim como também uma visão técnica e tudo, sabe? Excelente ideia. Por isso que eu acho, assim, que os analistas de qualidade que vão a fundo nesse tópico, eles também são excelentes líderes técnicos. Muito bom, muito bom. Tema que a gente poderia ficar o podcast inteiro falando, mas a gente precisa chavear. Vamos chavear que a gente tem outros mitos e lendas aqui. Vamos então para o item 2 aqui, selecionado na listinha, que é um mito e lenda. E aí eu vou jogar para vocês. As pessoas do time não têm maturidade para lidar com Trunk-Based Development. E aí, eu vou começar agora com o Thiago. O que você acha disso? As pessoas realmente não têm maturidade? É impossível elas lidar com isso? O que você acha? Bom, eu vou começar pelo termo do qual eu mais gosto de falar nessa frase, porque justamente eu tenho algumas diferenças com ele, justamente essa questão de maturidade. Quando a gente fala assim, acho que as pessoas do meu time não têm maturidade para lidar com TBD. Isso me remete muito à condescendência. Tá? Então, assim, se você é uma pessoa líder técnica que fala isso do seu time, o quanto você realmente confia no seu time, sabe? E vamos falar, e aí, de novo, né, extrapolando, né, a gente começa em TBD e extrapola para outras coisas. Vamos falar de desenvolvimento ágil. Desenvolvimento ágil, ele é baseado em confiança nas pessoas. Se eu não me engano, está lá num dos princípios, inclusive. Confie nas pessoas, fale para elas que elas precisam fazer, confie que vai ser feito. Sabe? Então, quer dizer, se eu sou o líder técnico do time e falo, o meu time não tem maturidade para lidar com Trunk-Based Development, pode não ter experiência, é uma coisa, pode nunca ter trabalhado. Agora, isso significa que o time não tem maturidade? Se eu identifico que o time no qual eu estou, a maioria das pessoas não tem essa experiência, isso significa que eu, como líder técnico, eu vou precisar dar mais apoio para esse time. Agora, eu dando esse apoio para o time não vai conseguir trabalhar com Trunk-Based Development? Eu sempre aposto que vai, sabe? Para mim, a diferença é essa. O quanto de suporte que o time vai precisar para trabalhar com Trunk-Based Development, no caso de não ter experiência, mas nunca que o time não tem maturidade para trabalhar com Trunk-Based Development, sabe? Assim, eu vou lembrar de uma palestra que eu achei, de uma frase de uma palestra que eu achei fantástica, do Luciano Ramalho e da Rosi, duas ex-softworkers por quem eu tenho a mais absoluta admiração. E eu lembro que no final da palestra o pessoal faz uma pergunta assim: sabe o que acontece quando você mostra para a pessoa uma coisa que ela não conhecia até então? Elas aprendem, sabe? Então é isso. Se a pessoa não tem experiência, nunca trabalhou com isso, vamos dar a oportunidade dela aprender. Agora, eu acho que quando a gente tem o time não tem maturidade, de uma certa maneira a gente está até tirando desse time a oportunidade de aprender a trabalhar no modelo. O time pode não gostar, pode de repente falar, olha, nosso processo ainda tem várias lacunas, a gente ainda não consegue ter o nível de teste que a gente entende que precisaria ter para conseguir trabalhar desse jeito. Vamos voltar um pouco? Beleza, mas isso foi uma decisão do time, não foi uma líder que falou, meu time não tem maturidade para trabalhar dessa maneira. E eu já falei pra caramba, Paty, vou deixar para falar um pouco também. Não, eu super concordo com tudo. Se alguém me dissesse, esse time aqui não tem maturidade, eu acho que eu perguntaria à pessoa, a questão aqui é maturidade ou é suporte, como você falou, ou são ferramentas de apoio, tipo, o time não tem autonomia para alterar a pipeline.
realmente vai ser difícil trabalhar, porque você precisa fazer adaptações, e você precisa de flexibilidade, você vai tentar uma vez e vai errar, aí você tenta de novo, então não tem soluções prontas, sabe, gente? Se fosse tudo, se tivesse soluções perfeitas, a gente já tinha sido substituído pelos robôs de hoje em dia, entendeu? Não precisava nem esperar o chat GPT, sabe? Porque, não, a gente precisa de pessoas pensantes, certo? De soluções inovativas, às vezes, de inteligência. Então, o que a gente precisa dar é ferramentas de apoio, é empoderamento técnico e empoderamento também de pessoas, certo? Então, eu gosto de falar isso, que é um grande experimento social. Você ter times que praticam práticas ágeis, sabe? Então, pense bem assim, se quando você... Eu acho que tem uma coisa também de psicologia na história, que é você pensar assim, quando você julga que alguém não tem maturidade para alguma coisa, será porque você, na sua arrogância, acha que ninguém é tão bom quanto você? Ou uma outra pessoa que você considera que tem maturidade suficiente? Então, eu super concordo com isso que você falou, Tiago, de dar suporte para as pessoas, né? E quem é que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Quem é que vem primeiro? É a experiência ou é a maturidade? Você quer que as pessoas nasçam prontas, entendeu? E mesmo que elas tenham experiência, elas ainda podem errar. Então, eu erro o tempo todo. Toda semana eu estou errando. E eu não vou perder o sono por isso, porque é da natureza humana errar. Mas faz parte do conceito de agilidade se adaptar, se recuperar rapidamente. Então, quando você decide, quando você se convence de que mesmo sem ser perfeito, porque não existe time perfeito, vamos tentar Trunk-Based, ou integração contínua, você também precisa estar aberto à possibilidade, sim, de errar e se recuperar. Então, o problema não é o build quebrar. O problema é você não conseguir se recuperar do build quebrado. Mas ele vai quebrar sempre, certo? E é bom que quebre pelo menos uma vez para você saber se o seu processo está bom, sabe? Que não seja em produção, claro, mas que quebre, né? Mas eu acho que essa é uma falácia, assim, que eu, inclusive, já usei essa falácia, tá, gente? No passado, há muito tempo atrás. Eu tive essa... Mas depois eu entendi que era arrogância minha. Porque eu achava que as pessoas, elas eram inexperientes. E isso, como você falou, a inexperiência é uma coisa, a maturidade é outra. Então, às vezes, tem uma pessoa que acabou de chegar do mercado, que está mudando de profissão, e ela tem muito mais maturidade do que eu para lidar com as inconstâncias de um projeto de software, mesmo com menos experiência. E aí ela me ensina mais do que eu imaginava que ela poderia. E é isso, eu já aprendi demais com pessoas inexperientes, mas muito mais maduras do que eu. Eu estou aqui tentando pegar aqui uma maneira de, pegando tudo que foi falado, acho que uma primeira coisa que a gente percebe que é o comportamento do líder ali, né? A pessoa que está falando, então, assim, entender que, puxa, tem um ponto aqui, uma oportunidade de melhoria que talvez você nunca percebeu, talvez nunca nem deu feedback, e talvez é uma situação, talvez já foi criado, assim, umas situações, ou a história do aqui sempre foi assim, nunca vai dar certo, vocês sempre são... Tem várias questões aí sociais aí que a gente poderia abordar. Acho que, mas também faz sentido, por exemplo, ao mesmo tempo não ser o extremo, né? Tipo assim, nunca teve o espaço, porque não teve, de repente fica anárquico, né? Tipo, agora vocês podem fazer tudo, assim. Então, a partir de hoje, agora é Trunk-Based. Calma, você tem que ir conduzindo o pessoal. Eu gosto muito de pensar, e eu não sei se estaria correto, eu jogo para vocês. Tipo, você não vai começar com o Trunk-Based já num grande sistema. Vamos começar pequenininho, vamos fazer uma POC aqui, gente. Ninguém tem um projetinho para a gente exercitar e errar, porque errar é a ideia do fail fast, né? Você falha pequenininho e já aprendeu. Agora eu consigo ter mais coragem de vamos para o nosso sistema, vamos aumentar aqui e aumentar a confiança, e já volto até para a primeira pergunta e assim por diante, né? Não sei se eu estou numa linha correta aqui. Eu acho que faz muito sentido. Desculpa, Paty, eu te cortei de novo. Vou falar você. Não, eu queria só comentar um exemplo que eu tive recentemente de um projeto, certo? A gente estava eram 2 times, um de back-end e um de mobile, que eles eram muito cascata mesmo. Tinha um processo super engessado. Eles tinham praticamente um sprint só de release, então estavam sempre rodando 2 sprints em paralelo, um sprint de desenvolvimento, um sprint de release para sprint de desenvolvimento anterior. Era uma coisa assim bem cascata.
E eles precisavam de um BFF, né? Um Best Friend Forever, né? Um back-end for front-end, né? Que era para fazer essa... desacoplar o back-end do mobile, né? E, óbvio, eles eram feature branch, sem integração contínua, muitos problemas. E a gente decidiu que esse projetinho pequeno do back-end for front-end, ele ia ser trunk-based com um monte de coisas. Quando a gente terminou, e foi um projeto relativamente rápido e pequeno, tá? O GraphQL, ficou muito massa, que eles perceberam que a coisa era tão simples e que não existia dependência alguma naquela release, naquela sprint de release, sabe? Então, eles não tinham que se preocupar com todo o processo de release, tá em qual ambiente, o back-end for front-end. E aí eles viram, a gente não se preocupa, o próprio cliente falou, não, esse back-end for front-end é o único que não dá trabalho para a gente. Sabe? A gente vai resolver os problemas dos outros, todos os problemas de integração, de coisas que não se encaixam, de contrato e tudo. A gente conseguiu resolver alguns problemas, tá? Mas ele ainda tinha muitos gargalos, mas a gente removeu alguns gargalos, não todo, claro, porque o escopo, né? Mas começa pequeno, sabe? E aí à medida que você vai começando pequeno, às vezes não cabe a você tomar a decisão de fazer a coisa toda, mas você planta a sementinha, sabe? Você vai lá e você mostra, tá vendo como é mais simples do que você pensava, e cria oportunidades. Mas eu gosto da ideia de começar. E eu gosto que essa abordagem ela é especialmente desejável. Eu dei um exemplo aqui, né, do líder técnico com um time que não tem experiência. Agora, pode ser que a pessoa, líder técnico, não tenha experiência de trabalhar com um chunk-based development também. Então, faz mais sentido ainda pegar uma parte menor e falar assim, gente, é o seguinte, eu também não sei muito bem o que eu estou fazendo. Eu já vi palestras, já vi material e tudo mais, mas eu nunca trabalhei. Vamos fazer isso juntas, porque no fim das contas, né, pensar naquele modelo inicial do líder técnico que vai ajudar o time e tudo mais, é útil, é necessário, mas não é o que acontece, não dá pra gente dizer que é sempre assim. Então existe essa possibilidade, existe esse outro cenário que a pessoa, o líder técnico, vai aprender junto com o time. Então, como dar esse suporte, não só na tecnologia, na ferramenta, no processo, mas no modelo de como que a gente trabalha quando a gente não sabe muito bem, como que a gente aprende. Sabe? Então, acho que dá essa oportunidade também. Legal, e o time cresce muito isso. Exatamente. Muito bom, muito bom. Mais um tópico que a gente avança aqui. Vamos agora, se vocês me permitirem, podemos chavear para um terceiro? Pode ser? Sim. Legal. Vamos lá, então, para um terceiro mito e lenda aqui, onde... Aí eu pergunto, vocês já ouviram uma frase do tipo, a gente não pode publicar funcionalidade que não está totalmente pronta? E aí, já ouviram falar alguma vez isso? Isso é um mito, é uma lenda? O que vocês acham? Essa é outra frase que tem muitas nuances, né? Que abre um mind map. Sim, é verdade e não necessariamente. Tiago, você quer isso? Não? Não, assim, eu vou dizer para você que é como você falou, né? Há momentos que é verdade e há momentos que não. Vou dar um exemplo do não, tá? O sistema de reviews da Amazon, falando de uma empresa bem conhecida. A primeira versão do modelo não era uma funcionalidade pronta. A Amazon pedia a opinião de meia dúzia lá que tinha comprado um livro, alguma coisa assim. Me fala aí o que você quer. E que ele colocava lá no site. Então, uma funcionalidade sobre certos aspectos não pronta, mas que estava em produção. Agora, eu costumo concordar com essa frase, que se a gente está pensando numa funcionalidade, ela não deveria ir para produção ou não deveria estar disponível para utilização se ela não está totalmente pronta. Mas não é o uso do Trunk-Based Development que vai falar se a funcionalidade vai pronta ou não vai. Aí eu deixo para você, Paty. Tá. Eu lembro também de um treinamento que eu estava fazendo e tinha uma feature que era alguma coisa assim sobre realmente salvar uma review, tá? Só que a feature não estava pronta porque não salvava no banco de dados. Então, o usuário achava que estava indo até o fim do processo. Mas, na verdade, não. Então, o produto, ele nunca alterava a review dele, as estrelinhas nunca mudavam, né? Então, qual é a impressão? Tá bugado. Claro que tá bugado, entendeu? Porque, na verdade, está incompleto, mas do ponto de vista do usuário, não faz diferença. O usuário não quer saber se está completo, ele quer saber se funciona, tá? Então, realmente, você entregar uma coisa que não está pronta é feio. É feito vender um produto que não... eu vou vender um robô aspirador que não limpa, ele não aspira nada, ele só anda, sabe?
Então, é errado. Ele só faz o passeio, mas ele não aspira, tá? Então, realmente, você não pode publicar uma funcionalidade que não está totalmente pronta. Mas existe uma diferença, felizmente, entre implantar alguma coisa, tá? Colocar alguma coisa lá disponível, ou melhor, colocar alguma coisa lá desenvolvida e disponibilizar essa coisa. Então, existe uma diferença entre deploy e release. Deploy eu tenho código e eu faço deploy daquele código. Eu buildo ele, eu gero um artefato e eu coloco em produção. Outra coisa é eu deixar aquele código ser executado, eu fazer com que a funcionalidade seja perceptível ao usuário, gerando essa confusão, esse sentimento de bug. Então, isso é disponibilizar uma coisa, é fazer uma release. Implantar uma coisa é fazer um deploy. Então, eu posso fazer deploy do que eu quiser, mas eu filtro, eu boto algumas condições ali para exibir ou não. Então, para isso, existem formas de a gente fazer isso. A que a gente usa com mais frequência, que não é uma bala de prata, são os feature toggles, né? Que são, basicamente, variáveis que dizem se uma coisa está ligada ou desligada. Então, eu digo se a minha funcionalidade de fazer tentando pensar em inglês, tentando pensar em português, mas a funcionalidade lá de eu dizer se uma coisa é boa ou não, né, de dar a minha avaliação, eu digo se ela está disponível ou não através de um feature toggle, tá? Aí eu digo se essa funcionalidade ela está disponível em determinada região do país ou em outra região, então eu também uso o feature toggle, tá? Agora, o código pode estar todo lá, mesmo aquele código que está incompleto, tá? De repente, um código que até se tivesse acesso, ele ia gerar um bug feio, certo? Mas ele está escondido atrás de um feature toggle, tá? Então, se a gente tem esse conceito na cabeça de que existe uma diferença entre deploy e release, abre a possibilidade na cabeça da gente para outras formas de desenvolvimento menos burocráticas, né? Mas, claro, tem um trade-off, tá? Então, não é bala de prata. Então, grandes poderes, grandes responsabilidades. Se eu preciso gerenciar código que necessariamente não está pronto, eu também preciso de uma estratégia de qualidade mais forte para garantir que esse código que não está pronto não vai me gerar problema. Então, se vocês pesquisarem na internet, existe um grande caso chamado Ariane 5, que é de um foguete da NASA, que custou uma coisa assim monstruosa de dinheiro, que eles tinham uma parte do software que não era executada. Ele não era executado. Só que nos testes deles, eles nunca testavam aquela parte do código, certo? Porque não era relevante, ela não ia ser usado. Só que quando o foguete foi lançado, foi executado. E aí tinha um erro numa variável lá, que deu um overload nela, e ela extrapolou o valor lá, e aquilo gerou um erro no computador. O computador, a central de processamento morreu, eles ligaram o backup e executou o mesmo código que não deveria, e o foguete, que tinha sido uma monstruosidade, uma obscenidade de dinheiro, explodiu no ar. Então, é o caso do Ariane 5, que é um caso clássico de código não testado, pela hipótese de que ele não seria usado, tá? Então, um feature toggle ali teria ajudado um bocado, tá? Apesar de todas as baterias de teste, né? O famoso caso do na minha máquina funciona. Ou uma bateria de teste, e alguém dizia, diria, esse código aqui, ele vai quebrar o sistema de processamento e tudo, certo? E aí tira o código, adapta o código, seja o que for, né? Então, é isso, eu acho que quando a gente percebe as diferenças, abre a mente da gente para uma série de possibilidades e de oportunidades. Eu ia pegar esse gancho mesmo, porque quando você pega, de fato, separa essa quantidade de deploys da quantidade de release, isso, nossa, é libertador para um time, porque com frequência parece que os dois acontecem no tempo. Não, peraí, pode ser espaçado, e você pode entregar uma série de releases, ou melhor, de deploys, e depois uma quantidade menor de release, é isso, né? É a sequência. Agora eu até me confundi. Volte e me dá uma confusão de qual ir primeiro. Sim. E isso torna, de fato, o time mais... incentiva demais a experimentação. Se você realmente colocar e... Nossa, cara, e é isso...
Eu acho que tem uma coisa aqui que eu acho que é fundamental, que é o seguinte: tira o medo do time, tá? Porque a maioria dos times que eu vi que tinham um problema com trunk-based development, mas a gente vai colocar software com defeito, ou a gente vai colocar funcionalidade não, produção, sim. Sim, porque o fato daquele código estar em produção não significa que aquela funcionalidade está em uso. Vamos tirar esse medo, sabe? O software em produção tem que estar... Por que a gente fala tanto em bateria de teste? Para a gente detectar problemas antes. A gente consegue detectar tudo antes? É óbvio que não. Por isso que a gente trabalha na outra frente, que é a frente de observabilidade. Log, métrica, tracer. Por quê? Porque a gente quer ter a palavra do momento, esse arcabouço de segurança para o time, que eu tenho o meu processo de desenvolvimento no qual eu tenho confiança. Confiança não significa que eu não vou jogar software com defeito. Significa que eu vou conseguir identificar logo se alguma coisa acontecer e eu consigo trabalhar em cima. Ainda assim, algumas coisas podem passar em produção, seja por um edge case que não tinha sido identificado, seja por uma situação de negócio que não foi identificada no momento. Então, para isso, existe esse outro lado da observabilidade, de analisar log, de analisar métrico, de analisar trace, para ter confiança no processo, e eu consigo, com todo esse aparato colocado, eu tenho confiança no processo de desenvolvimento, eu posso colocar software em produção tão rápido quanto for possível para o time, e, de novo, tira essa mística em cima do ambiente de produção. O ambiente de produção tem que estar perfeito. Spoiler, o ambiente de produção nunca vai estar perfeito. É por isso que a gente tem todo esse aparato. Sim, exatamente. É por isso que nós somos uma engenharia, gente. Sabe? É por isso que nós somos uma ciência exata, sabe? Não somos esoterismo e também não somos uma coisa simplista, entendeu? É uma coisa complexa e tem que ser. E para isso a gente tem que ter as ferramentas adequadas, né? Eu queria comentar mais uma coisa sobre os feature toggles, é que assim, ele tanto pode ser muito simples, como ele pode ser mais refinado, tá? Uma coisa que brilha os olhos do cliente é a capacidade de ir lá e apertar um botãozinho e a coisa aparecer ou desaparecer, sem necessariamente passar por toda uma bateria de testes e desenvolvimento, um sprint, ou esperar um deploy, ou ter que esperar a hora exata para que tem pouca demanda no site para fazer o deploy, essas coisas, certo? Então, um sistema de feature toggles que ele não porque, veja, se você faz um deploy e você define os valores dos feature toggles em código ou num arquivo de configuração, você precisa sempre de um novo deploy para alterar os valores. Então, um sistema de feature toggles bom, completo, é aquele que oferece uma interface, seja interface visual, seja linha de comando, o que é que for, para você trocar os valores em produção. Tá? Então, isso é o conceito de feature toggle completo. Nem sempre eu preciso de tanto. Às vezes eu preciso só de um if-else hard-coded, e tudo bem, dependendo da complexidade, tá? Mas dependendo da complexidade do sistema, se você precisar fazer um deploy para alterar o valor de um toggle, você volta para a estaca zero. Tá? Então, você volta com todos os problemas que isso pode acarretar. Principalmente se o seu processo de deploy, exemplo, se eu tenho que fazer deploy em mobile, eu tenho que publicar na loja, eu dependo da boa vontade dos clientes, dos usuários finais para atualizarem, tá? Então, um sistema integrado que eu altero via Firebase, push notification, qualquer outra coisa, tá? Integração com banco de dados, ele oferece uma solução mais completa, tá? Então, de novo, essas coisas são definidas numa boa estratégia de qualidade. Quando a gente faz o threat modeling e outras coisas e combina, e a gente descobre todas as variações das coisas. Então, de novo, é por isso que nós somos uma ciência. Exatamente. Vou puxar um gancho aqui. Você que ouviu a palavra mobile aí, puxa, como é que é o DevOps e como que funciona um pouco disso? Nós temos um episódio, se eu não me engano, episódio 6, que a galera do Nubank vem comentar como é o processo de atualização, e a gente falou bastante dessa questão de termos uma dependência, que é as lojas da Apple e do Google, como que a gente atua nisso. Então, dá uma pesquisada aí na listinha que você vai encontrar esse DevOps do mobile com a galera do Nubank. Eles falaram um pouco sobre como que eles trabalham e das dificuldades. Então, puxando esse ganchinho aí, acabando esse, você já escuta o outro para manter o tema. Muito bom. Estamos avançando aqui, vamos para a nossa última pergunta, o nosso último mito e lenda. A linguagem de programação que eu uso não suporta trunk-based development. E aí, será que é linguagem mesmo? Será que tudo é possível ou não é possível? Será que isso é uma desculpa válida? Vamos lá, quem quer começar?
Eu deixo para ti, Paty. Tá. Outra, eu adorei as perguntas de hoje, sabe, gente? Começamos bem. Isso aí. E até um detalhe, se a galera quiser participar, quando ouvir isso, vem em algum lugar, quiser mandar uma outra sugestão, gente, manda aí. Quem sabe isso daqui vira um episódio 3 e vai indo. Você vai ser citado aí, você que mandar pergunta, sempre é legal. Então participe de uma maneira assíncrona, porque é possível, a gente trabalha remoto, cada um aqui está num canto do mundo, né, literalmente, e a gente conversou tudo isso aqui de forma assíncrona. Então você, ouvindo isso, pode participar do podcast. Então mande a sua sugestão de outro mito, lenda e dúvida. Nós estamos aqui para te ajudar. Adorei a ideia. Sim, então, vamos pensar assim. Há 20 anos atrás, como eram as arquiteturas, tá? Em Delphi, por exemplo, que o Wagner estava comentando. Delphi, né? Gente, as arquiteturas, elas não eram testáveis, tá? Então, o conceito de automação de teste ainda era muito incipiente, sabe? Eu lembro na faculdade que era quase um assunto de métodos formais, que é uma área mais matemática, né? Tinha o famoso tá pronto, só falta testar. Testar manualmente, né? Então, a gente testava muito manualmente. Então, quando eu fiz faculdade, há 23 anos atrás, né? Era muito assim. Então, realmente, as arquiteturas, elas não eram testáveis. Eu lembro que quando o mobile começou, a lógica de programação era praticamente toda nas telas. Certo? Depois foi que vieram as arquiteturas, e depois foi que as arquiteturas começaram a evoluir para coisas testáveis, tá? Então, hoje em dia, se eu fosse codar em Delphi, se eu vou aprender Delphi, né, e vou codar em Delphi, eu pensaria numa arquitetura testável, certo? E por que eu estou falando em teste, tá? Porque realmente uma boa base de testes é muito importante para o Trunk-Based Development por conta da confiabilidade, né, que o Thiago comentou. Eu preciso ter confiança, eu preciso ter teste, né? E aí, às vezes, as linguagens de programação eram usadas, ainda hoje, assim, linguagens de programação nem sempre são usadas de uma forma adequada para que as arquiteturas sejam testáveis, tá? Então, eu diria que, na verdade, não é a linguagem que não suporta o Trunk-Based porque não suporta teste. São as arquiteturas, certo? Que não suportam. Então, dependendo de como eu desenho, eu não consigo testar, certo? E se eu não consigo testar, eu tenho pouca confiabilidade para aplicar o Trunk-Based. Ou para aplicar o Trunk-Based de uma forma contínua. Porque eu posso... Na verdade, se você pensar no passado, todo mundo fazia Trunk-Based. Certo? Então, há muitos anos atrás, eu trabalhava no... Não tinha realmente essa estratégia tão assim, era mais... Porque era fácil atualizar, né? Mudar. Quer dizer, a gente fazia Trunk-Based, mas não fazia integração contínua. Porque, eu lembro... Só para assim, e sob certos aspectos, era um Trunk-Based até... Como é que eu vou dizer assim? Eu não vou lembrar a tradução. Reckless, assim, sabe? Imprudente. Porque às vezes era um Trunk-Based direto em produção. Às vezes ele mexia no código direto no servidor de produção. Já fiz muito em PHP isso, hein? Nossa! Um dos meus primeiros empregos era numa empresa que fazia um grande sistema para os supermercados. Tinha muitos clientes, tá? No Brasil e fora do Brasil. E a gente fazia o sistema, eu nem lembro o nome, não era Git, claro, era CVS, SVN. SVN ou CVS é um dos dois. Então, assim, não tinha o conceito de branch, só que a gente passava dias desenvolvendo. Então, claro que aquilo não era integração contínua, porque a gente passava dias desenvolvendo na nossa máquina, tá? Se a máquina quebrasse, já era, tá? Então, algumas pessoas tinham o hábito de não ir para casa sem jogar o código para o SVN, e aí tinha os conflitos de código, resolvia na hora e tudo. Aquilo era Trunk-Based, aquilo era na força e na coragem, sabe? E dava errado, dava, e quando ia rodar, quando as pessoas iam testar, dava problema. Então, eu lembro de um bug, gente, absurdo, que foi pego em produção. Tipo, houve um problema na hora de passar os dados, os produtos no caixa eletrônico, porque as pessoas eram muito... As pessoas que trabalhavam no caixa do supermercado eram muito rápidas. Então, o leitor... o código não era tão rápido quanto o leitor. Resultado, teve gente que foi fazer a feira do mês, e a feira, que geralmente era R$500, a pessoa pagou R$10, R$50. E foi pego em produção. E no único sábado,
o supermercado perdeu todo o valor que ele tinha pago pelo produto. E a empresa teve que ressarcir. Então, assim, foi um case absurdo, sabe? Então, vejam, gente, é o tipo de coisa. Então, assim, mas aí, no fim das contas, foi a linguagem de programação? Foi o modelo do banco de... Não foi. Foi a testabilidade do produto, certo? Então, mesmo o teste manual não pegou, porque o testador, o QA manual, ele não era tão rápido quanto um caixa de supermercado de verdade, um real, né? Então, é isso. Então, no fim das contas, não era linguagem de programação, porque já era Java, certo? Era Java com C. E se me permite pegar o gancho, que não é a linguagem, eu trabalhei num sistema em Java, já tem um tempo, então, assim, eu aprendi TDD com Java, eu aprendi grande parte do que eu sei hoje de processo de desenvolvimento com Java. No entanto, esse projeto, que era um projeto monstruoso, uma quantidade enorme de linhas de código, mas havia uma seção dele que eu simplesmente não conseguia testar. Aí eu falei assim, bom, na verdade não é que eu não conseguia testar, não conseguia fazer uma mísera alteração no ambiente sem quebrar bilhões de coisas. Eu falei, pera, eu tenho que parar, eu tenho que tentar entender isso aqui. Eu fui tentar desenhar arquitetura. Eu caí de costas na hora que eu comecei a desenhar, porque referência circular, coisa que puxava daqui, puxava de... Eu tentei desenhar um mapa daquilo e quando eu consegui, eu falei, caramba, é com isso que eu estou trabalhando, que é insano, era insano. Então, assim, só reforçando esse argumento, que a gente fala a linguagem, o ambiente, mas muitas vezes está em como a gente fez. E aí que tá, eu não quero colocar nenhum tipo de julgamento, tá, no time, né, porque a gente não sabe com que condições que o código foi desenhado, foi feito daquela maneira. Mas o ponto é, da maneira como ele estava desenhado, o que aconteceu, para resumir um pouco a história aqui? A gente começou a fazer uma mudança, e num time que não tinha hábito de trabalhar em par, para fazer essa mudança foi um par, tá trabalhando, eu era uma das pessoas. A pessoa que estava trabalhando comigo saiu de férias por um mês, eu estava naquilo ainda. A gente ficou mais 2 semanas trabalhando, eu saí de férias por 20 dias, eu voltei, aquele tema ainda estava em pauta. A gente não conseguia publicar a alteração, dada a dificuldade de trabalhar com aquele código. Sim. Java, isso aqui, tudo mais, sabe? Então, quer dizer, não é um problema de linguagem. A gente usava o Hudson, né, o professor do Jenkins, tá? Então, tinha um servidor de integração contínua, tá? Agora, a gente estava usando essas ferramentas com todo o poder de fogo que elas dão para a gente com o processo de desenvolvimento? Não. Obviamente não. A cobertura de afinidade baixíssima, se de afinidade é baixíssima, integração e tudo mais, sabe? Não convém nem entrar nesse detalhe aqui, porque a cobertura de teste, mas, de novo, a arquitetura tinha seus problemas. Quando eu fui tentar escrever teste para isso, eu não consegui, dadas as dificuldades que eu encontrei na arquitetura que tinha sido desenhada até então. Exatamente. Pois é. Eu gosto de pensar assim que Trunk-Based Development e Tuggles, por exemplo, me ajudam a identificar ou traz luz para uma série de dívidas de arquitetura e de código que eu sempre acho que não existe e coloca debaixo do tapete, assim. Então, assim, não é a linguagem, não é a arquitetura, é o que eu faço tudo errado com eles, eu não sabia, né? Então, a gente traz luz para daí começar a tratar. Não é simplesmente ir lá, vou começar a usar. Não, calma, tem alguns itens aqui que você precisa acertar. E olha que oportunidade legal. Agora você sabe que tem, você tentou mapear e já tem algumas maneiras de... Para eu chegar ali, o benefício de ter um trunk base, um toggle, eu preciso acertar isso. Então, assim, são dívidas que precisam ser pagas. Se não são pagas, elas estão acumulando lá e você acha que está tudo bem. Uma hora chega a conta que você tem que pagar, né? E é geralmente numa hora que vai te deixar absolutamente constrangido ou em apuro. Exatamente. Eu acho que a gente também tem uma tendência, às vezes, gente, de colocar a culpa nas pessoas, tá? O problema é porque os desenvolvedores não são os melhores. O problema é porque esse desenvolvedor... É injusto, tá? Porque, veja, você não pode esperar que uma pessoa resolva os problemas do mundo se ela não tem ferramentas para isso, tá? E mesmo se ela tiver ferramentas para isso, às vezes é um esforço sobre-humano, tá? Então, é uma coisa que vai muito além do que simplesmente procurar um culpado, certo? Então, por exemplo, essa história que
que eu falei, né, de que o software daqui, né, do Caixa, não era tão rápido quanto o leitor, né? A gente tinha os melhores desenvolvedores, a galera que trabalhava com C aqui, nos leitores e tudo, nas máquinas fiscais, as impressoras fiscais. O pessoal aqui, um pessoal que veio da academia, que tem, sei lá, são pessoas que são famosas hoje e tudo. E o problema era no canal de comunicação. Sabe? O software estava pronto para ser rápido, só que existia um canal de comunicação aqui que não era tão rápido quanto, certo? Então, precisa de uma visão ampla, certo? E aí você não pode botar a culpa em nenhum dos times desses 2 módulos, tá? Porque precisa de uma visão completa, tá? E é por isso que hoje a gente chama isso de estratégia de qualidade, mas isso sempre existiu, a gente só deu um nome. Estratégia de qualidade e visão técnica. Mas aí, antigamente, eu ia dizer quem é o herói desse time, né? Então, não existem heróis, gente. Existem boas estratégias de qualidade. Felizmente, não existe. Antigamente tinha, sempre era um que realmente resolvia tudo, né? Hoje tem que ser uma disciplina. Um herói ou uma heroína no time, desconfie de que esse ambiente, por menos que possa parecer, é um ambiente tóxico. Exatamente. Porque se tem um herói, se tem uma heroína, alguém está sobrecarregado, e isso, pelo menos para aquela pessoa, vai ser tóxico, em algum momento. Exatamente. Lembrem do herói da Matrix, ou do herói lembrem do arquiteto da Matrix, gente. Ele é o vilão, na verdade. Exatamente. Muito bom. Gente, o papo tá muito legal, a gente pode fazer outras rodadas dessas, e aí fica a dica da galera aí, de que a gente trouxe aqui. Gente, se vocês tiverem outras ideias, dúvidas, mitos, lemas, dificuldades, deixe nos comentários aí que a gente consegue monitorar as redes, LinkedIn, YouTube e os outros podcasts, para, de repente, trazer aqui de forma uma outra rodada sobre esse tema. Achei bem legal a ideia da estratégia de testes aí, de qualidade. Até anotei aqui na listinha, entrou para o backlog de temas. Obrigado, Patrícia. E considerações finais, Patrícia e Thiago, onde o pessoal pode encontrar vocês? Vocês querem deixar redes sociais, fazer algum merchan, alguma coisa assim? Fiquem à vontade. Ou então, dar um recado final, como é que o pessoal encontra você? E, Thiago, começando por você agora. Bom, eu estou ali no LinkedIn mesmo, Thiago Palma, sabe? Provavelmente é que eu respondo com mais frequência, tá? E posso demorar para responder, tá, gente? Eu sou meio relapso com redes sociais, então admito isso, então. Mas em algum momento eu acabo respondendo, tá? Eu gosto muito de falar não só Trunk-Based Development, mas de temas ligados a processos de desenvolvimento e especialmente desenvolvimento ágil. Porque, de novo, né, a gente está falando ali por quê? Porque a gente quer feedback rápido. Por quê? Porque a gente quer satisfação da cliente. Então, no fim das contas, eu acho que tudo acaba aí e eu gosto de trazer essas coisas. E gosto de lembrar também que muitos problemas que a gente acaba vendo, muitas decisões que a gente precisa tomar, elas vão estar associadas ao cenário, vão estar associadas ao ambiente, vão estar associadas ao time, sabe? Então, modelos de gestão são importantes, o ambiente no qual o time está. Se você é uma liderança, seja gestora de projetos, seja líder técnico, como está o ambiente do time para tomar uma decisão de vamos ter um feedback mais rápido, vamos tomar mais cuidado no processo de desenvolvimento. Eu acho que esse tipo de questão é muito importante que a gente traga, e é outro tema que eu gosto de falar bastante também. Então, quem quiser me achar no LinkedIn, de novo, Thiago Palma, Thiago com H, né? Porque às vezes tem uma confusãozinha dessa. E pode me perguntar lá de novo, né, Fusco? Como você falou, a gente trabalha cada um num ponto, então eu estou disponível aí para responder assincronamente, remoto, enfim, estou à disposição. Show, obrigadão, Thiago. E Patrícia? Eu também sou low profile, gente. Nas redes sociais, eu só posto meme. Mas que é divertido, que é bom demais, né? Meus memes são ótimos. Estou no LinkedIn também, mas eu confesso que eu uso muito pouco, tá? Vejo mensagens, claro, então, por favor, mandem. Adoro falar sobre esses tópicos, então, se quiserem procurar para bater um papo, super topo, certo? Ultimamente, eu estou um pouco mais envolvida na TW com as coisas do Tech Radar, certo? Então, no penúltimo Tech Radar, saiu um tópico sobre Path to Production, que é um tópico que é caminho para a produção, que eu também adoro, e aí contribuí com ele, fiquei bem feliz. E é isso, tenho vários planos, assim, de escrever, mas isso já tem anos e não...
também, né, Tiago? Opa! Mas gosto de conversar, tá? Então, por favor, procurem. Se tiver uma dúvida, se tiver um mito aí que queira derrubar, manda que a gente articula. Boa. Legal. Gente, obrigado novamente pela participação de vocês. E a galera que está escutando ou assistindo a gente, até o próximo podcast. Valeu! Valeu, obrigada. Pessoal.